Beleza, estamos gravando. Bem-vindo, pessoal que veio assistir o vídeo. O meu nome é Pedro Augusto Eu sou Bernardo Marques. Olá, eu sou o Gabriel Freitas. Oi, eu sou o Matheus Israel. e nós somos um grupo de eletrônica da BCC 020 e viemos apresentar para vocês o nosso trabalho para o professor Eduardo Vale Simões, da disciplina de Eletrônica para a Computação. Bom, nós vamos começar apresentando os elementos do circuito, ou seja, a teoria básica por trás de cada um dos componentes. Depois nós vamos dar uma olhada no funcionamento do circuito, as placas e, por fim, a justificativa da escolha dos componentes, bem como seus preços. Vamos lá, então. O primeiro componente, que nós julgamos ele importantíssimo, né, que é o dispositivo de segurança do circuito, que é um fusível. Ele funciona de uma maneira que, dentro de uma pequena cápsula de vidro, é colocada uma liga metálica de um metal que possui um baixo ponto de fusão. E, bom, sabemos que o efeito Joule, né, a partir da passagem de corrente elétrica por um material, ocorre liberação de calor. Se o ponto de fusão de um objeto é extremamente baixo, se há muita liberação de calor por conta da passagem de corrente, ele vai se romper. E ele se rompendo, a resistência do circuito nesse ponto se torna a resistência do ar, que é muito alta. Então, ele corta o funcionamento, não permitindo que essa corrente elétrica alta chegue ao resto das partes do circuito. Então, o fusível se queima e os outros componentes do circuito ficam guardados sem serem prejudicados. Então, e futuramente podemos substituir o fusível e o circuito funcionará normalmente. O próximo é o considerado o componente mais básico da área da eletrônica, que é um resistor. E um resistor nada mais é do que um material envolto em um fio de metal, por onde a corrente passa, e ele serve justamente para limitar a corrente elétrica. Ao a corrente passar por esse material do resistor, ela sofre efeito Joule, né, assim como no fusível ou em qualquer outro lugar, e assim ela começa a dispersar calor, mas a corrente elétrica perde sua força. Então ela serve para limitar a corrente elétrica nas outras partes do circuito. Seguindo, nós temos um varistor, que na verdade é um tipo de resistor, só que ele é chamado de resistor dependente de voltagem. Ele também é um dispositivo de segurança, bem como o fusível, e ele funciona de forma que a sua resistência elétrica é inversamente proporcional ao valor da tensão nele aplicada. Ou seja, quanto maior o valor da tensão nele aplicada, menor a resistência elétrica. E falaremos também do diodo Zener, que está presente no circuito, que ele é um tipo especial de diodo. Os diodos serão explicados mais à frente, mas o diodo Zener é um tipo especial de diodo que, ao contrário dos diodos normais, ele é polarizado de forma invertida. Então, o objetivo dele é ser um regulador de tensão muito preciso, porque como ele é polarizado de forma invertida, ele só conduz se ele estiver sob uma tensão maior do que a sua tensão de trabalho. Por exemplo, vamos supor que a tensão de trabalho do nosso diodo Zener é X. Ele só irá conduzir corrente se ele estiver submetido a uma tensão maior do que X. Só que ao liberar a passagem de corrente através de um valor de tensão maior do que X, ele permite que apenas o valor X de tensão seja transmitido. Ou seja, vamos supor que temos 12 volts. Devemos aplicar um valor um pouco maior que 12 volts no diodo Zener, mas somente os 12 volts serão liberados pelo diodo Zener para ser utilizado no resto do circuito. Então ele se torna um regulador de pressão, de tensão, mas um regulador bem preciso. E bom, o último componente que eu vou explicar para vocês, e o resto deixo com meus companheiros, será o potenciômetro. Que na verdade é uma ideia muito simples. O potenciômetro nada mais é do que um resistor que varia a sua resistência. Então, a partir de um eixo, que é esse pino de metal que ele tem na parte superior, nós podemos controlar o valor de sua resistência e, bom, baseado na lei de Ohm, que diz que o valor da resistência é igual o valor da tensão é igual ao valor da resistência multiplicado pelo valor da corrente. Se nós variamos a resistência no potenciômetro, podemos variar, assim, o valor da tensão e o valor da corrente no ponto que o potenciômetro se encontra no circuito.
Continuando com a explicação dos componentes básicos dos circuitos, vamos falar agora do transformador. O transformador é um componente do circuito que é capaz de alterar o valor da tensão de saída por meio da diferença do número de espiras em cada uma das bobinas, como está exemplificado na figura ao lado ali. E isso segue os princípios do eletromagnetismo. Então, dessa forma, ele é utilizado para baixar a tensão alternada vindo da fonte, que é da tomada, né, 127 volts ou 220 volts, para um valor que será consumido pelos componentes restantes do circuito. Falando agora da ponte de diodo, mas vamos antes falar do diodo em si. A princípio, né, o diodo é um componente que ele é capaz de conduzir a corrente em apenas um sentido. Ele serve como se fosse uma chave. Quando polarizado diretamente, ou seja, diretamente de acordo com a tensão, a chave está fechada, permitindo a passagem de corrente, e quando está polarizado inversamente, ele funciona como chave aberta, e aí impedindo a passagem de corrente. Agora, falando sobre a ponte de diodo em si, ele é um elemento essencial no circuito para converter a corrente alternada em uma corrente contínua, utilizando ambos semiciclos de tensão para abastecer o circuito. Agora falando do capacitor, ele é um componente básico da eletrônica e é capaz de armazenar a carga quando a tensão interna é inferior à tensão externa. Dessa forma, ele armazena a carga para depois fornecer essa mesma carga para o circuito eletrônico. E aí ainda tem o transistor. O transistor ele é um componente eletrônico que realiza processos de switch, basicamente. Ele é constituído de três partes: a base, a parte coletora e a parte emissora. Quando existe uma tensão significativa na base do transistor, ocorre a passagem de corrente do coletor para o emissor, correspondente a uma chave fechada. Caso contrário, o transistor impede a passagem, como uma chave aberta. Bem, eu vou falar agora um pouco do funcionamento do circuito. Bem, aqui a gente tem a gente começa aqui pela fonte que vem da tomada, de 127 volts eficazes, aproximadamente 179 volts de pico. A gente passa pelo fusível, que a gente escolheu um fusível de 100 mA, e quando passar de 100 mA ele vai abrir o circuito, protegendo contra picos de corrente. Normalmente ele vai passar cerca de 20 mA aqui, que é 10 mA do circuito, porque aqui passa 100 e aproximadamente multiplica por 10 aqui no transformador. E tem mais 10 mA mais ou menos de um varistor, que não está aqui porque a gente não encontrou ele no falsidade. Mas que seria um varistor de 150 volts com 10K. Até ele ficar com 150 volts, ele fica com aproximadamente 10K de resistência, faz o circuito funcionar normalmente. Quando ele acontece uma sobretensão, que é para isso que ele está aí, para proteger contra a sobretensão, o varistor vai diminuir muito a resistência, fazendo com que passe uma grande corrente e abra o circuito de causa que vai passar de 100 mA no fusível. Então esses dois aqui, o fusível para proteção contra pico de corrente e o varistor com fusível contra sobretensão. Aqui a gente tem o transformador, que vai passar a tensão de 127 eficazes para 13 volts e meio, mais ou menos, pela especificação que a gente pegou. A tensão de pico vai ser aproximadamente 19 volts. Aqui ele passa pela ponte de diodo, que vai fazer com que o circuito vire, não seja mais alternado. A gente fez uma ponte completa, então vai retificar tanto a parte positiva quanto a negativa. Aqui a gente tem o filtro do capacitor, e mais tarde vão te explicar o cálculo que a gente usou para chegar nele, mas ele vai fazer com que a tensão que saia da ponte de diodo seja mais contínua possível. A gente usou um ripple máximo de 10%. Aqui a gente tem um LED para sinalizar. Basicamente, liga o LED quando o circuito estiver funcionando. Aqui o Zener ele limita a
tensão em 12 volts, ou seja, aqui só chega a 12 volts, e aqui a gente com o potenciômetro consegue escolher a tensão entre 12 volts até 3 volts. Aí passa pelo transistor, chega na saída. A saída aqui está simbolizada por um resistor com 120 ohms de carga, porque o limite de corrente é 100 mili e o limite de tensão é 12 volts. 12 volts numa resistência 120 dá 100 mili. Aqui a gente também tem o diodo roda livre, que é um diodo que protege o circuito contra cargas indutivas. O que acontece? Se tivesse uma carga indutiva, ela ia tentar manter a corrente e ia fazer uma tensão inversa no circuito, podendo danificá-lo. Como tem esse diodo, quando a carga indutiva tentar continuar a corrente, ela simplesmente vai rodar por aqui e vai esvaziar a carga no indutor. Não, na carga indutiva. Aqui a gente tem um esquemático da placa. É basicamente a mesma coisa do que o circuito anterior. A diferença é que a gente pega as saídas do transformador já, que é o que vai para a placa, e que dá a entrada. E aqui a gente tem a saída para a carga, que também é simbolizada pelo SPAT. Bem, aqui a gente tem a placa. A gente usou o software Proteus, o Ares do Proteus, para fazer a placa de circuito impresso, porque um dos nossos integrantes já tinha mais familiaridade com o software. Bem, a gente tentou fazer ela o mais compacto possível. Aqui a gente tem a entrada, as duas entradas que saem do transformador, passa pela ponte de diodo. Aqui a gente tem o capacitor filtro, e aqui a gente tem o LED. Aqui a gente tem o resistor que dá para o potenciômetro, que vai para outro resistor, que é para o negativo. Aqui a gente tem o transistor que vem do potenciômetro aqui e chega no resistor, que é para a saída. Da saída, que tem o diodo roda livre, que dá para o negativo. Aqui também tem o Zener, que vem do resistor. E também tem esse outro resistor aqui que dá para o negativo. Basicamente o circuito inteiro que tem negativo. Aqui tem o pad de saída negativo e aqui é o pad de saída positivo. Bem, agora... Olá, eu vou falar aqui sobre a escolha dos componentes que a gente teve e sobre por que a gente escolheu eles e o preço que foi, e o preço total da fonte. E além disso, a gente também vai explicar um pouco sobre os cálculos que foram feitos para atingir alguns valores do nosso circuito. Então tá. A nossa fonte, a gente conseguiu ela por R$ 26,17, o que eu acredito que seja um valor bem econômico. Se você considerar o fusível e o varistor, que garantiria uma segurança maior para a nossa fonte, apesar de que não encontramos o varistor no Falstad, ficaria simplesmente por R$ 27,09, o que não seria uma diferença muito grande e acrescentaria muito em segurança para o nosso circuito. Sobre a escolha do transformador, a gente escolheu um de proporção de 1:0,109, pois, dado que a gente tem uma tensão inicial de 179,6 volts e a gente quer levar ele para no final da fonte ficar entre 3 e 12, a gente conseguiu levar esse valor de 179,6 para 19,5764. E isso fica entre um intervalo de 12 volts e 24 volts, o que atende a valores comerciais que a gente contou para o nosso transformador. Assim, fazendo isso, levando para 19,5764 volts, quando ocorre a ponte de diodos, sempre funcionará com pelo menos 2 diodos para direcionar a corrente, com exceção dos momentos de gap, em que ocorre a alternância entre o ciclo negativo e o ciclo positivo do circuito.
Sendo que um diodo gasta em média 0,7 volts, seriam gastados 1,4 volts. Diminuindo isso lá dos 19,574 volts, o nosso circuito teria, em média, 18 volts em funcionamento, o que será regulado depois para atingir os 12 volts desejados. Ok, a escolha do capacitor. O capacitor, como meu amigo explicou, nesse circuito serve para ocupar os gaps que ocorrem entre as trocas entre o ciclo negativo e o ciclo positivo da corrente alternada da tomada. Tendo isso, a gente considerou um ripple de 10%, porque acreditamos que seria o suficiente para suprimir a necessidade do circuito, e sendo que são 100 miliamperes que foi estipulado pelo exercício, e são 60 Hz de frequência, mas, no entanto, a gente multiplica por 2, porque a gente está usando tanto o ciclo negativo quanto positivo, obtemos um valor de 458 microfaraday para a capacitância. No entanto, esse valor não atende a requisitos muito comerciais e acreditamos que seria melhor um valor de 470 microfarads. A escolha do resistor ligado ao LED foi simplesmente baseada na primeira lei de Ohm, que o meu amigo explicou, que a voltagem é igual a resistência vezes a corrente. Sendo que um LED vermelho gasta em média 2 volts na sua luminosidade máxima e utiliza uma corrente de 20 miliamperes, nós diminuímos aquela tensão inicial de 18,48 e utilizamos essa fórmula e conseguimos um valor de 824 ohms. Da mesma forma, como não é um valor muito comercial, utilizamos um resistor de 1000 ohms. Quanto aos nossos outros 3 resistores, que seriam de 1K ohm, o de 2,2K ohm e o 120 ohms, não. Só são esses dois mesmo. A gente utilizou o método empírico, que a gente ouviu muito na aula, do nosso professor Simões, que a gente deve ir testando até conseguir uma onda que atenda os nossos requisitos, lá que era o de 3 volts e máximo de 12 volts, com uma tensão, com uma corrente máxima de 100 miliamperes. Fazendo isso, a gente conseguiu esses dois valores, que a gente achou adequados e que atendem a valores comerciais, como a gente viu lá naquela tabela que nós encontramos, esses resistores, e nós conseguimos uma forma de onda que atende muito bem aos padrões requisitados. Então é isso, acho que acabamos por aqui. Então, o nosso projeto está no GitHub, que está na imagem, e a gente pode botar também na descrição do vídeo no YouTube. E a gente queria agradecer muito o professor Simões pelas aulas que a gente que deu ao longo do semestre. E é isso. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Pelo jeito, acho que não. Então a gente vai ficando por aqui. E é isso. Até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado por assistirem. Valeu.